Nesse vídeo aqui eu vou comentar essa matéria aqui sobre o olhar da medicina germânica. Então, desde o começo aí do BBB tem se falado muito, né, sobre a Yasmin Brunet e o fato dela ter síndrome do intestino irritável e como isso atrapalha a qualidade de vida dela lá dentro da casa. Então, além dessa matéria trazer todos os aspectos, né, da síndrome do intestino irritável, sob o ponto da medicina convencional, ela traz aqui embaixo a constatação de que a principal causa da síndrome do intestino irritável são as emoções. E a medicina germânica ela tem as suas definições sobre a síndrome do intestino irritável sob o olhar dos traumas emocionais, né? Então, o trauma emocional que leva à síndrome do intestino irritável seria um trauma de contrariedade indigesta, onde a percepção do indivíduo é de que foi sacaneado, trapaceado, que sofreu uma trapaça, alguma coisa nesse sentido. É uma percepção de sujeira, né, de que foi vítima de algum tipo de sujeira indigesta aí. Bom, mas isso por si só não levaria à síndrome do intestino irritável, levaria a alguns problemas intestinais, como prisão de ventre, ou até diarreias de forma esporádica ali. A grande questão aqui é que esse trauma ele está crônico nesse indivíduo. Então, o que leva à síndrome do intestino irritável é quando esse trauma se torna crônico. E isso quer dizer que tem alguma coisa que está se repetindo, né, nessa temática aí na vida desse indivíduo. Então, tem algum fator, algum elemento que está o tempo todo presente na vida desse indivíduo, fazendo com que o inconsciente dele se recorde daquilo que ele viveu. Esse elemento, inclusive, pode ser um alimento, né? Então, vamos supor que a pessoa estava ali se alimentando, tomando café da manhã, e aí recebe aquela notícia, né, de que sofreu uma trapaça, uma sacanagem, que foi traído, vamos dizer assim. E aí, então, aquele alimento que está sendo consumido naquele momento se torna um elemento da cena traumática. E aí, toda vez que esse indivíduo tiver contato com esse tipo de alimento, vai ser para o inconsciente dele como se aquilo tudo fosse acontecer novamente. E como geralmente esses traumas são muito antigos, na maioria dos casos, a gente tem aí muitas vezes uma vivência lá na infância, lá na adolescência, que vai sendo recordada, que vai sendo transportada para a fase adulta através dessas memórias, através desses elementos sensoriais. Bom, esse acaba sendo um cenário externo da situação, mas existe um cenário interno também. Quando o indivíduo sofre essas situações, desenvolve-se ali partes inconscientes que vão lidar com isso, que vão mediar esse tipo de trauma. E é muitas vezes essas partes inconscientes que brigam muitas vezes entre si, estão polarizadas, impedindo que esse cliente dê um passo no sentido da resolução. Eu não sei se você já se pegou, muitas vezes, pensando sobre um problema específico, uma parte de você diz resolva, outra parte de você diz não, se você resolver, isso pode acontecer, ou se você enfrentar, isso pode acontecer. E aí então você fica paralisado no meio daquela situação, no meio daquelas duas opiniões internas e não consegue resolver. Então isso também acontece com esse tipo de cliente. Então imagina que ele sofreu lá uma trapaça, uma traição muito grande dentro da família, e aí tem uma parte dele que diz assim, perdoa, né? E outra parte dele diz, não, se você perdoar, essa pessoa vai sair impune, né? Vamos dizer assim. E aí essa resolução acaba se prolongando ao longo da vida desse cliente, e aí fica aquela coisa em pausa ali dentro, esperando uma solução para aquela questão específica. Um exemplo disso é quando isso fica esperando uma conversa com alguém, ou quando isso fica esperando essa pessoa contar para alguém. Tipo assim, eu vou contar para tal pessoa isso que aconteceu, mas aí falta coragem, aí faltam outras questões, aí tem outras questões no meio, e aí a pessoa vai empurrando essa resolução ao longo da vida, isso nunca se resolve. E aí toda vez que ela encontra essas pessoas, né, da cena traumática, o sintoma vem à tona, ou então quando ela come um alimento que está associado à cena traumática, isso se repete. Você quer saber como ajudar seus clientes a resolver sintomas de origem emocional? Se cadastre na minha Masterclass online gratuita com muito conteúdo sobre traumas emocionais e muito mais informações para te ajudar na sua prática terapêutica.